Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos nesta aula dando uma passada no governo de Juscelino Kubitschek. Vocês estão lembrados que quando Vargas se suicida, o vice-presidente assume e há um problema imenso com relação às eleições e o Juscelino ele se candidata como um dos possíveis escolhidos pelo povo. Carlos Lacerda, responsável pela queda de Getúlio, indiretamente e diretamente, ele forma uma chapa com a UDN e o PSD, tentando criar uma união nacional, mas o Juscelino Kubitschek, o JK, ele se alia a João Goulart do PTB e o PSD ele acaba indicando Juscelino como candidato. A chapa da oposição, representada pela UDN de Carlos Lacerda, então apoia o candidato do Partido Democrata Cristão, o PDC, o Juarez Távora, que agora ele é general, mas naquelas épocas das revoltas ele era tenente. E então, em 3 de outubro, Juscelino Kubitschek ele tem uma vitória apertada, e Lacerda, como sempre, ele inicia uma campanha contra a posse do presidente, inclusive há uma tentativa de golpe. Nós temos aqui os números da eleição. Juscelino é eleito com 35% dos votos. Hoje, o presidente, para ser eleito, ele tem que ter 50%, ou seja, metade dos votos mais um. Mas naquela época não existia essa regra. Então, Juscelino é eleito com 35% dos votos apenas. O Juarez Távora, ele recebe 30% dos votos, Adhemar de Barros, ele recebe 25%, e o Plínio Salgado, ele recebe apenas 8% da votação. Então, Juscelino, ele se elege com a maioria relativa, que é menos do que a metade, e o Lacerda, então, ele inicia uma campanha imensa, mas ele não consegue. Juscelino, então, ele toma posse. E uma das metas de Juscelino é o seu lema, é o seu tema de posse, é crescer 50 anos em 5. Ou seja, o Brasil, na sua mentalidade, no seu pensamento, o Brasil estava atrasado. O Brasil estava atrasado em educação, estava atrasado em industrialização, o Brasil estava atrasado com relação a países vizinhos. O Brasil precisava pular, ou seja, saltar 50 anos em 5. E o JK, então, ele tenta alianças para conseguir apoio. Nós temos aqui uma foto dele na revista Time. Ele foi uma figura de destaque ao ponto de sair, ser capa de revista, de uma revista de grande penetração nos Estados Unidos. Mas ele formou aliança com o PSD e o PTB e ele consegue maioria no Congresso. Então ele apresenta ao Congresso o seu plano de metas. O plano de metas consistia no seguinte: primeiro, construir uma nova capital. Segundo, permitir a penetração do capital estrangeiro do país. Terceiro, dar um grande impulso à industrialização, ou seja,
produzir bens de consumo duráveis, ou seja, principalmente veículos de transporte. O Brasil era um país que importava os carros. Dos anos 50 a gente encontrava o quê? Os carros trazidos dos Estados Unidos. Os carros da Ford, da GM, eram veículos produzidos fora e vendidos aqui a um preço exorbitante. Só os ricos e muito ricos é que podiam possuir automóveis. Então o objetivo de Juscelino então é aproximar do povo a esses produtos de consumo. Ele teve também algumas ideias econômicas, algumas novidades econômicas. Em 16 de junho de 56, ele cria o grupo executivo da indústria automobilística. Então, ele cria incentivos fiscais às indústrias de fabricação de automóveis e de autopeças. O que é incentivo fiscal? Ele convida uma indústria estrangeira para se estabelecer no Brasil, então ele reduz os impostos que são cobrados daquelas empresas. Então a gente tem aqui, em setembro de 56, uma indústria italiana chamada Home, produzindo um veículozinho, a Homezeta, com 70% de nacionalização, ou seja, as peças, os metais eram produtos nossos apenas manipulados por esse fabricante italiano. A gente tem também, 2 meses antes do lançamento, a Vemag, uma fábrica de automóveis. Em 59, 3 anos depois, a Volkswagen inaugura sua fábrica no ABC, onde está ainda, né, a grande montadora da Volkswagen, da Chevrolet, da Ford e de outros produtores de automóveis. Nós temos aqui, só para ilustrar vocês saberem, o que era a Homezeta. A Homezeta, ela era um carrinho pequenininho, que só cabia 2 pessoas. Então nós temos aqui a linha de montagem da Homezeta e nós temos o Juscelino desfilando aqui a bordo do primeiro carro da Volkswagen feito no Brasil, o Fusca, que vocês ainda hoje encontram rodando aí pelas ruas da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil inteiro. O Fusca, ele faz parte da nossa vida. Mas, gente, nós temos também alguns tumultos no governo de Juscelino. Em 1957, nós temos uma greve que 400 mil trabalhadores param São Paulo. E no campo, especialmente no Nordeste, nas usinas, na área de produção de açúcar, nós temos as chamadas ligas camponesas, que era agitação de esquerda entre o pessoal da cana-de-açúcar. Aqui em Pernambuco, especialmente, nós temos aí o Francisco Julião, que ele provoca greves também na área do campo. O Juscelino teve algumas ideias boas também na área da burocracia. Ele, para reduzir, para facilitar o desenvolvimento econômico do Nordeste, ele cria a Sudene. E em 1956, então, ele cria uma empresa que vai servir de suporte para a construção da nova capital, a nova CAP. E outra novidade é que ele multiplica aí os valores do salário mínimo. Em 1959 nós temos o maior salário mínimo da história do Brasil. Ele chega a R$ 1.732,28 em valores de 2011, com certeza. Mas isso foi uma das grandes novidades do governo Juscelino. Também o governo dele não foi de flores. Nós temos aí algumas revoltas militares contra o seu governo. Em fevereiro de 56,
nós temos uma revolta de militares da aeronáutica. Essa revolta durou 19 dias e como a coisa não pegou, então eles se renderam e foram anistiados. Mas 3 anos depois, em 59, nós temos o tenente-coronel aviador Haroldo Veloso, que havia liderado a revolta anterior. Ele comanda outra revolta, tentando derrubar o governo de Juscelino Kubitschek, e novamente deu tudo errado, não funcionou. Eles fogem para os países vizinhos e só retornam quando Juscelino passa o mandato para o presidente que foi eleito, o Jânio Quadros. Mas isso aí já é assunto para outra aula. A questão Juscelino, ele constrói Brasília, ele foi um presidente popular, mas ele não consegue eleger o seu sucessor. É que nós temos o Jânio Quadros, e aí a gente vai estudar na próxima aula essa questão de Jânio Quadros. Ele tentou eleger o Marechal Henrique Lott, que havia apoiado, havia defendido o seu mandato durante aquelas revoltas militares. O João Goulart, ele é reeleito como vice-presidente, formando a chamada chapa Janjan, Jânio e Jango. E Jânio Quadros, ele se elege com 48% dos votos válidos. O Jânio, ele vem com um discurso populista, ele promete acabar com a corrupção, passar a vassoura, como ele dizia. Então, o símbolo da sua campanha era uma vassoura. Eu me lembro que eu cheguei até a usar, eu era menino ainda, mas eu lembro que cheguei a usar uma vassourinha dourada na gola da camisa. Eu não voltava nada, mas aí estavam distribuindo vassourinhas douradas, então eu usei. Mas o Jânio, então, ele consegue se eleger, embora o governo JK ele tinha sido chamado de anos dourados. Por quê? Primeiro, o otimismo, né? A gente tem indústrias produzindo carro, a gente tem uma nova capital já construída em Brasília, onde hoje é Brasília. Nós temos o surgimento da Bossa Nova. A Bossa Nova foi criada nesse período dos anos 60, que até hoje é uma das músicas, né, um dos ritmos ainda mais conhecido. O Brasil é conhecido lá fora mais pela Bossa Nova do que propriamente pelo samba. E nós temos então algumas vitórias no esporte. Nós conquistamos a Copa do Mundo, né, fomos campeões na Suécia em 1958. Nós temos aí o Bellini, que era o capitão, o Vicente Feola, que era o técnico da seleção, e Gilmar, que foi o nosso grande goleiro em 58 e 62, ele segurando a taça Gilles Rimet, que era o símbolo, o símbolo da Copa do Mundo. E a grande novidade é que nós tínhamos uma das maiores campeões de tênis, Maria Esther Bueno. Ela conquista vários campeonatos no estádio de Wimbledon, e até hoje Maria Esther Bueno é uma lenda do tênis. Ela está a foto dela exibindo o seu troféu conquistado com muito valor. Então, gente, o governo JK ele foi um governo que deixou saudades. Ele deixou saudades. E na próxima aula, então, nós vamos dar continuidade a esse período, que é o governo de Jânio Quadros e João Goulart, mas a gente vai deixar para depois. Ok? Bom proveito, pessoal, bom estudo, façam os exercícios, leiam os textos, e assim nós estaremos acrescentando conhecimentos àquilo que já possuímos. Um abraço.